Pai do Senhor, sou servo e missionário Roberto. O tema dessa pregação é defender a igreja contra os hereges na fé. Aqui é um tema, como convencer católicos do pecado da idolatria. Esse aqui é mais um o irmão protestante que fala que nós adoramos imagem, nós postamos diante de imagem, nós somos idólatras, etc. Aqui é mais um estudo, vamos rebater esse cara. Eu sei bem o que os católicos dizem, porque eu também já fui um católico. E isso é como olhar, né? A explicação era sempre essa, era como olhar para a foto de alguém que nós gostamos muito. E nos lembrar daquela pessoa. Então nós temos a foto num quadro, ou temos uma imagem sobre a cômoda, ou algo assim. O que eu não enxergava na época era como alguém poderia construir uma basílica, e deixa eu explicar aqui, eu me converti a Cristo, e quando me converti ninguém me falou de igreja nenhuma. Eu tinha entrado numa igreja protestante apenas uma vez na vida, num casamento. Eu nem sabia o que eles falavam lá, porque eu aprendi desde criança na igreja católica que os protestantes não eram de Deus, então eu tinha que ficar longe dele. Minha mãe me ensinava. Como o cara diz que era católico, faz um tipo de pregação dessa. Sim, a imagem é o que é. A imagem que leva você a Deus. Se você tem a imagem do seu filho, você vai lembrar do seu filho. Jamais você está prestando culto à imagem, adoração. Ó, tanto que ele fala que já foi católico, que entrou no culto protestante, reconheceu a verdade. Os caras, nós adoramos imagem. Os caras, nós somos idólatras. Porque a imagem de Nossa Senhora reflete a grandeza de Deus. Como a lua. A lua reflete o quê? A grandeza do sol. A lua só brilha por quê? Por causa do sol. É assim os santos, é assim Nossa Senhora. Nossa Senhora só brilha por causa da luz de Cristo. Em momento nenhum nós adoramos imagem. Em momento nenhum a igreja ensina, diz que era católico. Nós temos que defender esse tipo de pregação distorcida. Mas quando me converti nos tempos de faculdade, eu falei, bom, agora eu sou cristão, agora eu creio em Cristo. Deus falou muito forte comigo através da sua palavra e através de um não católico que pregou o evangelho para mim na faculdade, mas Aí, ele tá nunca vendo? falou para eu ir em nenhuma igreja, nunca disse nada. Ele pregou Cristo que havia morrido e ressuscitado por mim. Então eu falei, onde eu vou? Aí eu comecei a missa. E durante um ano eu fui um católico. Olha só. Convertido com certeza da minha salvação. Se fosse um católico, realmente ia conhecer a fé católica, que não adora imagem. Estava salvo, meus pecados foram todos perdoados e pagos na cruz por Cristo. E estudando a Bíblia, estudando a doutrina católica durante aquele um ano, até perceber que realmente a coisa não batia, né? A Bíblia e a doutrina católica, elas entravam em conflito, em muitas partes. E na época, quando eu realmente olhava para imagens, como se fosse um retrato, assim, isso aqui é o retrato de santo não sei quem, não adorava aquilo, nem venerava aquilo, mas pensava que era só para lembrar da pessoa. Mas o que eu não conseguia entender na época já, era como alguém poderia ter construído uma basílica para abrigar uma mera imagem. Como alguém podia subir de joelhos. Tá falando lá da basílica, lá da Nossa Senhora. Já tá acusando, porque não tá pregando o evangelho. Catedrais por aí, pelo mundo afora, fazendo isso em honra àquela imagem. A honra, aí tá vendo? Esperando que aquela imagem tivesse superpoderes. Não, aí já tá errado. Aquela imagem não podia nem tirar a poeira dela própria. Olha só. Alguém precisaria ver de vez em quando espanar aquela imagem. Ela não viveria bem em ser um espanador, quanto menos ela seria capaz de ajudar alguém. O Salmo 135, de 15 a 17, diz: os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. Antes de ir ao ponto agora que você perguntou da sua dúvida, eu quero deixar muito claro que idolatria não se restringe à adoração de imagens, mas sim à ocupação com qualquer coisa que nós acharmos que pode nos deixar felizes e realizados. As igrejas neopentecostais que você vê na TV são verdadeiros antros de idolatria, tão graves quanto a idolatria e superstição encontrada nos cultos pagãos. Muitos ali são piores até do que a Aparecida do Norte ou qualquer outra coisa que vende santinhos ou que se
Olha só que interessante que ele está falando. Está acusando tanto a igreja católica e está acusando as igrejas protestantes. Eu não sei o que esses caras buscam. Qual o tipo de culto que esses caras buscam. Ou eles sentam a madeira nas próprias igrejas deles e sentam a madeira na igreja católica. Eu não sei que igreja esses caras pertencem. Porque diz que conheceu a Bíblia, que conheceu a verdade. São esses seus ídolos. Tá bom, já ouvi muito já. Vamos explicar um pouquinho. Ó, Salmo 113, ou 114 na Bíblia protestante, vai dizer assim, ó. Do 13, ó. Tem, ó. Quantos seus ídolos, 12, quantos seus ídolos de ouro e prata são eles, simples obra da mão dos homens? Tem boca, mas não fala, olhos e não pode ver, tem ouvido, mas não ouve, nariz e não pode cheirar, tem mão, mas não palpa, pés e não pode andar, sua garganta não emite som algum. Agora ele citou o Salmo 134 na Bíblia Ave Maria, na Bíblia Protestante 135. É só que interessante. Fala a mesma analogia. Ali o rei Davi está falando, ele fala da Arca da Aliança, depois fala dos ídolos, tal, etc. Lembrando que a Arca da Aliança, o povo adorava, o povo prestava culto a uma imagem. Com 2 querubins, tinha boca, mas não fala, tinha pé, mas não andava, tinha mão, não palpitava, tinha garganta, não emitia som, mas Deus sentava no meio dos 2 querubins. Interessante, né? E em Números 21, 8 e 9, Deus manda Moisés fazer uma serpente, que é uma cobra, representando lá o Velho Testamento, que entrou o pecado, foi por uma serpente, que a Eva deu ouvido à serpente, por isso que Deus mandou fazer aquela serpente, para o povo lembrar dos seus pecados e lembrar do mandamento de Deus. E quem curava, o povo olhava para a serpente, o povo era curado. Não era a imagem que curava. O povo lembrava do mandamento de Deus e voltava para os mandamentos. E era curado. A misticidade não está na imagem. Está por trás que representa Deus. É assim que a imagem de Nossa Senhora é. A imagem de Nossa Senhora representa, lembra Cristo. Porque Cristo passou pelo seu ventre. Jamais nós católicos, ele falou que é católico, que depois que virou protestante conheceu a verdade. A igreja jamais ensinou isso. Os caras querem falar, mas os caras não provam nada. Principalmente esses caras, esses teólogos, esses estudiosos aí. Ele não sabe nem fica se é igreja protestante ou se é igreja católica. Só sabe atirar igual uma metralhadora. Mas não prova nada. Olha só que interessante. Em verdade sei que o Senhor é grande. Nosso Deus é maior que todos os deuses. Ó. O Senhor faz tudo o que Ele plaz, no céu e na terra, no mar e na profundeza das águas. Ele chama as nuvens dos confins da terra. Faz chover no meio aos relâmpagos. Solta vento de seus reservatórios. Foi ele que feriu os primogênitos do Egito, tanto os homens como dos brutos. Realizou em ti, Egito, sinais de prodígios contra os faraó, de todos os seus servos. Se você for meditar assim, medita isso. O povo era escravo do egípcio. O egípcio adorava Deus pagão. Ídolos, deuses. O próprio rei queria ser adorado. Ele se graduava como Deus. Lá em Êxodo 32, o povo adorou o bezerro. E no templo do rei Salomão tem boi, tem etc. 12 boi representando os 12 apóstolos. E Deus não proibiu, porque a imagem só Deus proíbe se você focar e adorar. Imagem que não é consagrada a Deus. Imagem que é consagrada via sacro, como a serpente que Deus mandou Moisés fazer. Olha, o povo olhava e era curado. Por quê? Porque Deus mandou fazer. A Arca da Aliança era imagem. Tinha 2 querubins. Os caras catam a imagem de Nossa Senhora e falam, tem boca, mas não fala. Tem garganta, não emite som nenhum. Ela não pode nem limpar sua poeira. É isso que esse cara prega. Tem um pastor aí que pregou contra isso na televisão, foi processado. E ainda é racismo que fez ainda. Agora os caras falam e não prova nada. Tem base bíblica para falar isso. Ó. Tá bom, sim, imagem, pagamos sim. Deus proíbe. Imagem que ele mandou fazer, não, meu irmão. Tinha 2 povos. Tinha um povo israelita, escolhido, que deu mandamento, e tinha um povo pagão. Ó, 21. Nós prestamos culto de honra. 28 e 9, ó.
O Senhor disse a Moisés: faz para ti uma serpente ardente, e meta sobre um poste, todo o que for mordido, olhar para ela será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze, e fechou sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente, e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. 1 Reis 6 ali, o templo do rei Salomão era cheio de imagem. Então Deus é o próprio idólatra. A Bíblia é uma idólatra, então vamos jogar a Bíblia fora. O templo do rei Salomão era cheio de imagem, escultura, querubim, e a Arca da Aliança ficava nos santos dos santos. A cortina do tabernáculo tinha um querubim. No meio dos dois querubins, Deus dava mandamento, Êxodo 25, 22. Deus está proibindo ídolos, deuses, pagãos. Nós precisamos culto de honra, que são os santos, que são mensageiros de Deus. A imagem representa uma grandeza de Deus, representa o céu, meu irmão. Os caras falam que nós adoramos imagens, os caras falam que nós prestamos culto. Esses caras aí mesmo, tem vários vídeos desse cara sentando na madeira, falando que nós faz oração repetida, e Pedro, né, Papa, a igreja é Babilônia, etc. E diz que é católico. Católico tem que pregar contra esse tipo de pregação. Não ouvir esses caras. Porque eles pregam o que eles querem, nem igreja eles têm. Eles não sabem onde fica, eles falam mal da própria igreja deles. Aquele que é contra mim é a favor. Marcos 9, Lucas 9, do 39 ao 41, Marcos 9, 39 ao 41, Lucas 9, do 59, ou 49 e 50. Eles usam o Salmo 113 ou 114 e Salmo 135 na Bíblia Protestante. 134, Viva Ave Maria. Se Deus proibisse imagem, por que Deus mandou ao rei Salomão fazer um templo cheio de imagem e esculturas? Deus está proibindo imagens pagãs. Quem é burro adora imagem. Católico que adora imagem é um católico burro que não tem conhecimento da palavra, como esse cara. Diz que era católico, ficou um ano e não sei quanto tempo na igreja, depois foi na faculdade, um protestante pregou para ele, ele conheceu a verdade. E faz essas baboseiras aí, ó, perturbando o evangelho de Cristo. E as pessoas dão ouvido para um tipo de pregação desse, porque as pessoas gostam dessas pregações. Tem base bíblica, só você ler Êxodo todinho, você vai entender. Primeiro Crônicas, segundo Crônicas, se você deu 5 Pentateuco, você vai entender o que é imagem pagã. Por que Deus proibiu lá Êxodo 32? Se juriou que aquele povo adorou o bezerro. Quem marchava de frente? Deus. Deixou Deus de lado e começou, marchamos à nossa frente o bezerro. Por isso que Deus se juriou. A imagem, se você prestar culto à imagem de adoração para Nossa Senhora, qualquer santo, qualquer padroeiro da igreja, isso é condenação. Mas se você pregar honra, a Bíblia ensina, nós temos que pregar honra, prestar honra, aquele que traz a paz. Ó, segundo Romanos, só para encerrar, para não ficar grande o vídeo, que eu já vou fazer outro. 2, 10. Mas glória e honra, paz a todos os que fazem o bem. Primeiro aos judeus e depois aos gregos. Honra e paz quem traz o bem. Isso que os profetas fizeram. É tradição da igreja, meu irmão. Se você catar no Velho Testamento, Deus fez a imagem, você é a imagem dele, ó. Ó, e Gênesis 1, do 27 até o 28. Ó. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus e criou o homem e mulher. Olha só. Você tá entendendo? E os caras têm conhecimento da Bíblia. Sim, do jeito que eles querem. Não estudei filosofia, não estudei teologia, não estudei nada dessa baboseira, mas aí, ó, a resposta para esse cara aí. Essa teologia dele. Eu não tenho nada contra ele. Amém. Mas esse tipo de pregação para degrinir a igreja, a gente tem que defender. Glória a Deus, aleluia. Vamos acordar, católicos. Vamos lutar, vamos anunciar, vamos defender a mais igreja, porque a verdade está na igreja. 1 Timóteo 3,15. Coluna sustentáculo da verdade. Se não tiver na coluna, o sustentáculo está fora da verdade. Irá pregar outro Jesus diferente, que não está na verdade. Onde está isso? Gálatas 7. 1,7. Ou 2 Coríntios 11,4. Você está entendendo? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo.